para mostrar um pouco o que eu desenvolvi, né, sobre essa questão da formação de conceitos no laboratório. E aí, seguindo aqui um pouco a ideia, eu acho que quando eu falo licenciatura em matemática e falo laboratório de matemática e ensino, e aí eu gostaria já combinar aqui com vocês, porque toda vez que eu falar só laboratório, eu estarei me reportando ao LME, tá? O Laboratório de Matemática e Ensino. Para não cansar, né? Porque toda vez que a Gisele estava falando aí, professora doutora, professora doutora, estava me dando assim 300 quilos cada vez que ela fala, vem para as costas da gente, né? Então, laboratório. Aí vocês vão entender que é nesse LME, tá? Que é o da tese. E uma outra coisa, eu estou entendendo, né? Entendi sempre assim, são dois contextos. Mesmo que um esteja inserido no outro, mas eu tenho dois contextos aí. Eu tenho a licenciatura, que é um universo bem maior, e tenho aí um conjunto das partes, que é o laboratório, né, que está dentro desse conjunto maior. Tá? E quando a gente tem essa visão do processo de ensino e a mediação, eu percebo que essa mediação ela vai acontecer tanto na construção do conhecimento, e aí por isso que eu trago Piaget, né? Então, a gente fala um pouco sobre isso e eu não falo nada demais. O que eu falo do Piaget é o que nós já estamos habituados a ler e a refletir. Então, sobre essa construção do conhecimento, eu não trago novidade, mas eu preciso validar essa ideia da construção do conhecimento. O que eu apenas faço é a visão piagetiana e faço uma conexão com a visão de Brouwer sobre essa ideia da construção, né, da criação do conhecimento e que isso ocorre de forma também na perspectiva intuicionista. Mas quando eu vou para o Vygotsky, né, e aí é onde também eu faço uma leitura, também não é aqui necessário a gente adentrar nessas visões teóricas, porque eu só venho mesmo legitimar o que eu fiz com essas três visões, né, porque o que eu estou querendo dizer com o Piaget é que o laboratório, o professor formador, pode realizar a construção do conhecimento, mas também no laboratório ele pode realizar a formação de conceitos. E aí eu trago o Vygotsky para legitimar isso aí. Bem, aquela ideia da leitura do pensamento e linguagem, né? Em alguns momentos ele vai convergir com o Piaget e em momentos ele vai divergir, mas tem uma coisa que é bem convergente, que é essa ideia do pensamento e linguagem, mas acontecer ao mesmo tempo depende da fase do sujeito, né? Porque dependendo dessa estrutura cognitiva, quando ela já está bem estruturada realmente, esses dois elementos começam a se distanciar um pouco, né? Primeiro o sujeito pensa, planeja a fala, né? Então algo vai acontecer primeiro, né, desses dois. Então, do Vygotsky mesmo, aqui o que eu trago é que toda e qualquer função psicológica estruturada, tá, e que ela já está ali prontinha, né, na visão vygotskiana, antes houve o quê? Um processo de interação, houve uma função social ali, né, que ocorreu em uma interação ali do sujeito e que depois ele conseguiu fazer com que essa função psicológica ficasse bem estruturada. Trocando isso em miúdos, né, digamos assim, falando de uma forma mais clara, isso vem de fora, porque vai partir justamente dessa sócio-interação que ele coloca, e aí a gente pega uma fala dele quando ele se reporta ao discurso. Porque se esse negócio está acontecendo nessa interação e nesse processo aí, nesse contexto social, alguém está se comunicando com alguém ou com algo, né? Então ele diz que o discurso é muito forte, tem que ser muito, muito forte e importante para que essa comunicação ocorra.
E aí, quando ele se reporta ao discurso, né, ele vai dizer que é esse discurso que vai ser significativo para a ideia da mediatização, que aqui a gente traz como mediação. E a formação de conceitos do Vygotsky também, né, que eu trouxe para o trabalho, não é a do conceito espontâneo, porque ele vai falar do conceito espontâneo dependendo da fase do indivíduo, falando do conceito científico mesmo, aquele que é hierarquizado, aquele que o professor ele vai atuar nele, porque ele tem uma intencionalidade, né? Então, é desse conceito, e não sou eu que estou aqui classificando, tá tudo nesse Pensamento e Linguagem aí, que é um livro que eu acho que tenho muita vontade de reler, né, mas não sozinha, né? Acho que a reflexão, ela parte muito também desse estudo. Então, é um livro muito rico, né, de informações sobre isso. Bom, e também a visão do Lins, né? O Lins, na pesquisa, ele foi um achado, né? Assim, é como eu considero a visão, né, de Lins, a ideia do modelo teórico dos campos semânticos. Também não me aprofundei na teoria, utilizei a visão do Lins para legitimar uma coisa que ele vai deixar-se muito claro sobre a ideia dos interlocutores, que Vygotsky também traz, né? E Vygotsky também, de forma muito ali científica, vai falar dos interlocutores internos e externos. O interlocutor, aquele que fala, aquele que se comunica, aquele que está ali participando ativamente da comunicação. Bom, o que o Lins amplia, né, dessa visão aí do Piaget e do Vygotsky? Ele faz uma ampliação muito interessante quando ele olha para os interlocutores. Aí ele vai questionar o que o interlocutor tem que o sujeito ainda não tem, né? E aí ele diz a informação? Não. Ele pode depois pegar um livro de matemática, dependendo de como ele está, e ali está a informação, porque ele vai considerar a matemática, a física, a geografia como sendo textos, né? Essas informações. Então, o que tem de mais, né, nessa questão do interlocutor? Aí é quando vem a grande visão dele nessa ideia de ampliar esse conceito. É o modo como o sujeito produz o significado da coisa. E foi isso que me fez entender, né, que esse interlocutor, que também Vygotsky fala do interno, mas ele diz que o interlocutor interno é o fato do sujeito conseguir aprender com ele mesmo. E se ele consegue produzir um modo, né, de significado, então ele faz isso. E aí ele vai criar um argumento a partir de um termo que ele vai chamar scaffolding, né, de outros teóricos. O scaffolding, ele dá a ideia daquela atividade em que você dá ao aluno a oportunidade para ele ir ali caminhando com as próprias pernas, digamos assim. Então, essa visão do Lins, ela foi assim, eu acredito que conseguiu conectar, né, o que eu já trazia do Piaget e que foi ampliado com o Vygotsky e que foi assim, e fechou essa visão da mediação com o Lins, né? E o sujeito pensar, aprender consigo mesmo, né? Essa ideia da interlocução, desse scaffolding, né, que ele vai falar, me lembra muito o que eu fiz o tempo todo, né? Afirmar sobre o pensar, sobre o sujeito pensar sobre as suas próprias ações. E o licenciando no laboratório, né, ele tem possibilidade de fazer isso, ok? Não só no laboratório, né, assim, levando um pouco mais adiante, na licenciatura também. Mas essa visão intuicionista, né, de pensar na concepção do mundo também como criação da mente, isso também é possível a gente colocar não só no contexto escolar, mas também no laboratório.
e aí já se perguntando, a partir dessa pequena visão teórica, né, que eu fundamentei no início aqui da formação de conceito, o que o licenciando pode produzir? O que ele pode produzir de significado, né? Então, seguindo aqui um pouco a visão, né? Eu trago aqui, depois eu fiquei pensando, para que essa estrutura dessa seta? Eu estou caminhando para onde? Mas eu vi que é isso mesmo, né? Eu estou ali no saber matemático acadêmico, e é ali que eu tenho que pensar no saber matemático escolar. Claro, eu não vou pegar tudo que eu estou ali na licenciatura, em termos de o que, né? O que eu aprendo, o que eu construo para levar para a sala de aula, para pensar na sala de aula. Mas eu tenho ali, com certeza, um campo fértil, né? E o laboratório, dentro desse aspecto aí, ele vai me dar também, se caracterizar como esse campo fértil, né? Essas ações educativas que vão ocorrer ali, onde eu vou poder fazer essa relação do saber matemático acadêmico com o saber matemático escolar. E aí eu trago a visão do Damore, porque o Damore tem tudo prontinho. A gente não precisa pensar muito nas coisas do Damore, porque já está tudo didaticamente explicado. Por isso que eu uso, né, Damore. E é fácil a leitura. Para a gente entender um pouco essa ideia do conceito, né, etimologicamente, ele vai definir como uma clara referência, né, como a gente está vendo aí, ao resultado, olha que interessante, uma clara referência ao resultado. Resultado de quê? Do ato de concepção ou geração da mente em seu desapego. Então, já ocorreu aí o quê? Um processo de desligamento da realidade, né? O desapego da proximidade das impressões sensíveis e das representações particulares, e em seu chegar a uma significação universal. E aí, continuando aqui, né, na fala dele, que eu acho que já confundi um pouco com a minha leitura, ele vai dizer: afirmar algo sobre o que a mente entende pela observação ou reflexão, a gente pode colocar aqui, como ele diz, é caracterizado como uma ideia ou um conceito. Afirmar algo sobre o que a mente entende, né? Isso precisa ficar bem claro na visão do professor formador, né? Afirmar algo sobre o que a mente entende pela observação ou reflexão. É caracterizado como uma ideia ou um conceito, ou ainda uma noção criada ou inventada, né, como ele diz, pela capacidade intelectual do sujeito. E aí, para corroborar a ideia, né, eu vou buscar Rego e Vieira, que também eles, de forma bem mais clara do que Damore, nos dão a mesma ideia. E conceitos, isso aqui, ó, a gente já pode olhar para o licenciando, né? São ideias a serem construídas pelo próprio licenciando. Eu acho que, se a gente seguir aqui, eu acabei não... Siga aí um pouquinho, né? Eu acho que aí eles vão colocar, né, essa ideia de forma muito mais clara, né, e a gente já direcionando para o licenciando. São ideias a serem construídas pelo aluno. E aí ele coloca, é diferente de definir, né? Ele diz, é diferente de definir. Definir é algo preciso, algo que já está ali construído, né? Uma coisa mais concisa, onde eu vou... Mas o conceito, não. E aí ele diz, para que a pessoa elabore o conceito, é necessária a mediação de interlocutores, né? Aí já mistura a visão do Lins de novo. E quem são esses interlocutores, né? O professor, os colegas, né? O professor formador, os outros licenciados que estão ali, um recurso didático, né? Ou o próprio sujeito nessa visão do Lins.
E aí, quando se trabalha na visão do conceito, como ele diz, espera-se que o aluno aprenda o significado para depois se chegar a uma definição. Então, é assim que funciona, né? O próprio Vygotsky diz isso também. Primeiro, ele tem que entender o que é aquilo ali para depois começar a falar, né, a dar a definição. E ainda nesse contexto, né, é muito interessante quando essa ideia de explorar o contexto, né? Porque, primeiro, vai diferenciar, né, isso aí, um do outro. E outra coisa, a gente sempre vai poder fazer esse olhar, estando ali na matemática acadêmica, né, olhando para a matemática escolar. Se a gente seguir um pouco, a gente tem aí uma pergunta interessante, né? Por que é importante trabalhar o conceito no laboratório? Alguém pode se perguntar, professora, mas ele não já vem de um ensino básico carregado de significados, de sentidos também? Não é interessante fazer esse trabalho com o que ele já tem? Mas quem disse que a gente está desconsiderando essa bagagem? A visão do Lins não desconsidera, né? Ela não desconsidera o que o aluno já tem. Até porque, como é que o interlocutor interno vai funcionar? O que a gente está querendo dizer é que, por meio dessa formação de conceitos, né, como diz aí, e trazendo o Lins de novo, essa compreensão desse conceito no laboratório vai estar justamente relacionado com o que o sujeito pensa matematicamente. E aí ele vai dar um exemplo, né, que eu até já falei. A matemática, como um todo, ela é considerada por Lins como sendo um texto, né, algo bem maior, que o sujeito, independente do interlocutor, ele vai poder chegar ali, o interlocutor externo, né, o interno, e se apropriar. A própria álgebra. Aí, quando ele diz o pensamento algébrico, é justamente esse modo dele produzir esse significado, né? Então, se o aluno aprende, né, o conhecimento passa a ser o que ele fala, né, ou sabe, no caso aí, sobre álgebra ou sobre um objeto matemático, né? Então, a gente traz, né, nesse momento, uma coisa interessante que a gente atrela a essa visão da formação de conceito, que é a confecção, a manipulação, o funcionamento e ações que vão além disso aí, né, para a formação ali do licenciando. Quer dizer, porque só essa parte, eu digo que só esses três elementos aí, eles não dão conta dessa formação do conceito, né? Essa produção desse significado. Você confeccionar o material, né? Você trabalhar com a manipulação dele no laboratório, o funcionamento do recurso, não são suficientes, né? Isso aí são ações elementares, são ações que devem acontecer no laboratório, mas são incipientes na nossa visão para que ele continue trabalhando essa ideia do conceito. Aí vocês podem se perguntar, mas é simples formar conceito? Eu diria, eu não, né? Vou usar a visão do Chevalier? Não é simples, porque ali está envolvido vários olhares filosóficos, né, quando a gente trabalha com a formação de conceitos. Então, o que nós temos que fazer a mais, além de confeccionar, botar o licenciando para confeccionar, para manipular, e para entender ali o funcionamento do recurso propriamente dito? Botar o menino para refletir, né? Refletir sobre o conteúdo a ensinar e o trabalho que deve ser realizado para que esse conteúdo a ensinar seja o quê?
transformado em conteúdo de ensino. E isso não é meu, isso é do Chevallard, é a transposição didática, né? Então, essa reflexão é que deve ser feita. Aí vem uma outra pergunta, mas como fazer essa reflexão? Bom, eu entendo que pensar na formação do conceito matemático realmente é algo que é dinâmico, que ele não vai, como a gente já colocou aqui, né, pegar uma latinha dessa e fazer com que ele ali desenvolva um material, né, que por meio desse material ele vá conseguir construir algo, né, em termos de coisas reais ou irreais. Eu acho que isso aí vai muito mais além. Porque quando se trata do objeto matemático, né, Lins ele diz o seguinte, que o sentido que eu tenho sobre o objeto matemático é aquilo que eu digo sobre ele, né? E o que eu digo dele é o significado. Então, eu acredito que primeiro eu preciso entender o que eu digo sobre ele, né? E o que eu digo dele, né, que é o significado, que são duas coisas bem interessantes. Bom, nessa licenciatura, especificamente no laboratório, ali, professor formador, licenciando, né, onde está ocorrendo, por exemplo, experiências ali, comunicação, compartilhamento de ideias, né? Um recebendo a influência do outro, porque é assim que acontece, né? E isso nos reporta a visão, por exemplo, de Dewey. Quanto mais experiência de aprendizagem o sujeito é submetido, mais ele vai depurando a mente para refletir, e mais essa mente fica depurada para estruturar o pensamento sobre o objeto matemático, sobre o objeto matemático. E aí não importa se ele está na matemática acadêmica, se ele está na matemática escolar, se eu estou falando do licenciando ou se eu estou falando do aluno lá da escola de educação básica. Essa visão é de Dewey. Quanto mais essas experiências ocorrem, mais essa mente vai ficando depurada, não só para refletir, mas também para poder estruturar pensamentos, né? E conseguir dizer algo sobre o objeto matemático. Então, quando a gente segue aqui, eu trago também uma outra questão que está atrelada a essa confecção, a essa manipulação e a esse funcionamento, essas ações educativas que vão ocorrer ali no laboratório, a visão da AMAP, AMAL. Eu lembro que eu estava conversando com a Ana Cláudia semana passada, eu acho, e ela, Joelmi, de onde saiu isso? Eu sei lá, foi da minha cabeça, né? Acho que foi um insight, assim, acho que eu li muito Chevallard para poder estruturar essa relação dessas duas ideias aí, a formação de conceitos aí que a gente está colocando no laboratório, a partir da interação e dessa relação da AMAP e AMAL, e aqui essa visão da ação didática é a da Sutherland, né? Quando ela traz aquela visão histórica da didática como sendo esse algo que une o ensino e a aprendizagem, e a AMAP e a AMAL, essa ação didática que vai ocorrer nelas, eu estou entendendo que é necessário, e ela pode, sim, ajudar o licenciando a refletir sobre esse objeto matemático, ali também com recurso didático. Por isso que eu trago essa relação, esses acordos e essas interações que vão ocorrer entre a atividade matemática do professor formador e a atividade matemática do licenciando.
né? E aí a gente coloca, né, do jeito que eu trago aí na tese, para ajudar na compreensão dessas ideias, né? Como é que a gente pode refletir ali com o aluno, com o licenciando, com o recurso que está sendo explorado no laboratório, né? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? E aí eu trago a AMAP e a ARMAL, essa relação entre elas, para auxiliar nesse processo dessa reflexão e dessa estruturação dessa formação de conceitos, né? Como diz aí, são atividades diferentes, né, nas suas finalidades, porém se complementam. Está muito ligado à ideia do ensino da aprendizagem, né? Só que no contexto do laboratório isso vai além, porque a gente começa a especificar o que são algumas características dessa AMAP, né? Da AMAL também, porque aqui eu não estou, eu estou num contexto diferente, que é lá o laboratório, e estou trabalhando com dois sujeitos, que é o professor formador e o licenciando, né? E aí, no finalzinho aqui, que eu coloco para vocês, eu acho interessante que a interação delas envolve uma ação didática conjunta dos sujeitos em questão na estruturação, né, da formação de conceitos. Bom, quando eu olho para a MAP, né, eu preciso entender ali o saber fazer do professor formador. Isso eu diria que é essencial o saber fazer do professor formador. Tem que ter uma intenção, né, para que ele consiga justamente fazer e promover o estudo do objeto matemático pelo o licenciando, né? Então, ele não precisa ter só o domínio da matemática, mas ele precisa ter algumas habilidades ali específicas, algumas ações, técnicas, estratégias que façam com que que conduzam o licenciando nesse processo de reflexão. E aí uma característica importante é que o professor formador, no laboratório, ele precisa se apropriar ali do que o licenciando sabe, para poder entender o que o licenciando ainda não sabe, né? O que ele deve saber, o que ele precisa entender, o que ele já está compreendendo ali a partir dos signos, né, que são colocados, a partir da linguagem que está sendo trabalhada ali. E como é que o professor pode mobilizar esse conhecimento, né, do que ele tem com o que ele precisa ter, né, o licenciando. Então, isso é característica da atividade matemática do professor, esse saber fazer. Ou seja, conectar, né, essa potencialidade do licenciando, né, com o recurso, né, para entender essa formação de conceitos. E quando eu trago essa visão, eu estou indo lá na BNC Formação, né, buscar ali algumas ideias de habilidades, né, para isso. Bom, a AMAL, que é a atividade matemática do licenciando, né, eu trago aqui caracterizada como sendo aquela atividade, né, em que ele não vai simplesmente esperar o professor conduzir, né? Pelo contrário, porque se ela complementa a AMAP, ele também precisa atuar, né? Então, ele vai tentando fazer essa complementação, essa adequação, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também vai produzindo, porque ele tem conhecimento para isso. Ele tem o quê, né, que não pode ser desconsiderado e que ele já traz como aluno do ensino médio. Ele tem noção de ensino, ele tem noção de aprendizagem, ele tem noção do que é ser professor. Isso nunca talvez tenha sido questionado, mas que agora chegou o momento, porque ele está numa licenciatura e ele se depara com uma atividade, por exemplo, onde ele tem ali um recurso didático e ele precisa ir além do que ele fez, do que ele confeccionou, do que ele manipulou, do que ele visualizou. Então, essa reflexão que eu tô colocando aqui na AMAL, né? Bom,
Seguindo aqui um pouco, adentrando já nas orientações metodológicas, né? Que essa parte era só a ideia de exatamente o que eu trago, né, para justificar as orientações metodológicas, e aí eu trago essa dimensão, né, que é a formação do conceito matemático, e aí eu trago duas estruturas para essa formação. Uma é dedicada ao recurso didático, tá? Como sendo também esse auxílio, né, à formação de conceito. E o outro não é nenhuma novidade, muito teórico fala isso, é o fundamento matemático e o pedagógico, né, que também é importante na formação de conceito. E aqui talvez a novidade seja no laboratório, tá? E aí nós vamos além, agora a gente segue um pouco, né? E é interessante que eu traga essa consideração, isso aqui não é meu, tá? É do Soares, essa visão da dimensão concreta e da dimensão abstrata. Eu pego de uma tese do Soares, acho que é 2015, ele faz uma discussão filosófica fantástica sobre o que é concreto, o que é abstrato. E aí eu enrolo a visão dele com a de Chevallat sobre o que é ser concreto e o que é ser abstrato, né? Essa familiaridade que é preciso, que é necessária para o sujeito entender, né? Essa familiaridade que dá ao sujeito condições, porque ele ainda não tem, né, de entender determinado conceito, porém, de acordo com o seu desenvolvimento cognitivo, ele já não precisa de tanta familiaridade, porque aí ele já é capaz de generalizar, de abstrair. Então, essa discussão que eu faço na tese, eu trago do Soares, né, acho que é o Avelange, do Instituto Federal da Paraíba, se eu não me engano, e do Chevallat, né? Bom, e também eu trago nessa questão que as situações didáticas, elas também podem ser ali constituídas no laboratório, né? E aí, quando eu coloco essas ações que vão além né, da confecção e da manipulação do recurso didático, eu trago algumas visões que também não são minhas, né? Por exemplo, mostrar a demonstração. Recurso didático que não demonstra, mas ele mostra a demonstração. Isso é de Malba Tahan. Isso é do livro do Tahan, Didática da Matemática. Tem um livro que fala sobre o laboratório e eu trago essa visão dele. Olha, ele mostra aqui, olha como foi que foi feito, né? É interessante. O recurso não demonstra, mas ele mostra, né? E também ele vai esclarecer alguma informação, né? Com o recurso você verifica uma propriedade, você verifica alguma ideia que está sendo ali explorada. O recurso também ele faz a conexão com as ferramentas. Né? E aqui, ferramenta, eu estou me referindo também às virtuais, às abstratas, né? Como, por exemplo, uma equação. Né? Ele faz a conexão com uma equação, com o que já está estabelecido matematicamente, né? No texto. Né? E o recurso, ele me dá essa ideia do ato de pensar. Né? Ele pode me dar. Existe essa possibilidade. Então, depende muito do professor formador, mas ele pode me dar ali a possibilidade de pensar sobre o recurso. Né? Uma coisa que precisa ser explorada também, que eu acho que o licenciando pode começar também a internalizar isso, essa ideia dos conceitos prévios, né? Porque quando ele está ali na reflexão do recurso didático,
como eu coloquei antes, ele não perde aqui de vista a escola, o saber matemática escolar. Pelo contrário, ele está ali, né, nesse contexto aí. Né? O recurso didático, ele vai justamente, também eu coloco como sendo uma ideia de substanciar essa relação. Por que substanciar, né? A gente entende essa ideia do substanciar, alimentar. É isso. O recurso didático, nessa relação do professor formador e do licenciando, dependendo de como esse professor formador vai conduzir essa relação e de como o licenciando também vai fazer essa complementação, essa relação ela vai sendo substanciada. Né? E uma outra questão que a gente precisa considerar é que o recurso didático está cada vez mais presente na sala de aula. Teve um tempo, né, que era coisa de laboratório, espaço físico. Teve um tempo que os anos iniciais pipocaram, né, de recursos didáticos, mas hoje não. Hoje o professor dos anos finais, o professor do ensino médio, cada vez mais se utiliza do recurso didático, né, na sala de aula. E aqui eu não falo sobre concreto manipulável. Bom, então, para essa primeira estrutura, se a gente seguir um pouco, eu já apresento aqui para vocês a primeira orientação, né, metodológica que foi estruturada, que é justamente adequar o recurso didático ao conteúdo. Né? Então, tem recurso didático que está ali, que é direcionado para um conteúdo e a Maria não pode sair dali. Não tem como você estruturar para outro. Né? A não ser que você faça um processo ali de rearranjo, descaracterize a finalidade daquele recurso, aí você utiliza em outro. Né? Vou dar um exemplo, né, que aconteceu comigo. Material dourado, né, todo mundo sabe a função, Maria Montessori, a função daquele recurso, né, que é um material manipulável, tudo isso a gente já sabe. E para que ele serve? E, de repente, eu me vi na necessidade de trabalhar geometria espacial. Né, e utilizei os cubinhos, composição ali de figuras. Então, descaracterizei total a finalidade do recurso didático. Mas quando você analisa aqui especificamente um recurso para aquele determinado conteúdo, né, você precisa adequar. Também você não pode usar qualquer coisa. Sobre a maneira como esse recurso vai ser utilizado. Vocês ainda estão me escutando? Estamos sim, professor. É porque aqui apareceu um sinalzinho de que a minha internet estava ruim. Deu uma estabilidade, mas voltou, viu? Tá tudo Tá ok bom. agora. Obrigada. Bom, se a gente seguir aqui nessa primeira estrutura ainda, na segunda orientação metodológica, uma coisa que eu acho que o professor formador precisa fazer, né? Essa ideia da intencionalidade, gente, ela tem que estar muito presente na ação do professor formador, que é analisar esse recurso, seja lá ele qual for, antes, durante e depois da aula. Ou seja, como é que o licenciando pode refletir sobre isso? Em que momento da aula esse recurso vai ser utilizado? O recurso que é utilizado ali para que o aluno construa conhecimento, como é que ele vai fazer isso? É no início? No final, ele vai servir para quê? Então, essa ideia do planejamento que o professor formador precisa ter, né, na aula ou na atividade que ele vai realizar é fundamental. Porque esse planejamento ele não pode deixar de desconsiderar a relação a mapa e a mal, que vai existir o tempo todo. Né? E essa relação
também vai nos dar informações sobre o uso do recurso, né? Das reflexões que serão realizadas a partir dos questionamentos que o professor vai fazer. E também é muito interessante, porque esses questionamentos e essas percepções, questionamentos feitos pelo professor formador e reflexões já realizadas pelo licenciando, vão partir dessas experiências. E vem equívocos, vem erros conceituais. O professor formador tem aí tem excelentes oportunidades para explorar, não só o recurso. Quando a gente vai aqui para a orientação 3, quando a gente coloca, né, seguindo um pouco aqui a visão das orientações na estrutura 1, especificamente falando sobre o uso do recurso, é a apropriação do recurso didático, né? E nesse momento, o que é essa apropriação que eu estou colocando? Como é que o licenciando pode trabalhar essa ideia da apropriação? Como é que ele se apropria do recurso? É justamente essa dialética que vai existir entre o que ele forma de conceito, né, com o objeto matemático. Pensando em quem? Ou aonde? Na sala de aula, no saber matemático escolar, né? Então, essa ideia dessa reflexão envolve as potencialidades desse recurso, as limitações desse recurso, que são várias, né? Recurso didático é limitado. Recurso didático é limitado, por mais sofisticado que ele seja. Nós estamos lidando com uma ciência abstrata. Então, isso é importante também ficar claro, né? E aí, seguindo na quarta orientação, uma coisa que eu trago do recurso, né, eu acabei de dizer, né, e já também comentei, é sobre também deixar claro a natureza, né, do conhecimento matemático e também do ensino. Essa relação do concreto com o abstrato. E eu trago uma fala aqui, um trecho do Soares, que está envolvido aqui com o texto da tese, onde eu digo o seguinte: para a atuação docente, é um equívoco considerar o concreto como algo real e abstrato que está no pensamento e nas representações formais. Essa visão aí, né, eu trago lá do Soares. E aí eu especifico melhor, né, a partir dele, o que é esse concreto. A visão de concreto e de abstrato que as pessoas têm está no que a maioria dos dicionários define. Se você perguntar para um licenciando o que é o concreto, ele vai dizer que é o que ele pega, o que ele vê. E aí, né, continuando, daí a ideia de algo tangível para o concreto, o imaginário puro para o abstrato. Aí entra as visões filosóficas aí das correntes, né, da matemática. Porém, quando se trata da matemática, tem algo a mais que isso nas concepções que envolvem esta ciência, sua natureza e seu ensino. É necessário considerar as concepções de concreto e abstrato e seus entrelaçamentos. E aí eu volto à fala, né, do Chevalat sobre aquilo que, por enquanto, para mim, é familiar, porque a minha estrutura cognitiva me permite que eu perceba aquilo só nesse contexto do que é familiar. E à medida que eu avanço e desenvolvo essas estruturas, eu consigo perceber agora no geral. Então, é essa visão de concreto e abstrato que eu trago. E que o recurso, né, o uso do recurso me permite essa reflexão. Tá? Eu tenho uma quinta orientação aí sobre o recurso, envolvendo o saber matemático. Essa quinta orientação, né, que faz, na verdade, é discutir mesmo a teoria com a prática, é explorar essa relação a mata e a mal, porque o licenciando, no início,
dessas atividades, dessas experiências, eles tanto vão cometer erros conceituais como procedimentais. Eu trago o Dewey de novo, né? Quanto mais ele se submeter às experiências de aprendizagem, mais ele vai depurando isso aí, esse raciocínio, essa forma de pensar. E aí também, porque essa relação ela precisa ter um significado didático, pedagógico, né? De novo, o ensino e a aprendizagem. O que com o como ensinar, ok? Bom, quando a gente segue um pouco mais, eu tenho uma sexta orientação, que é o recurso didático como espaço para produção. Isso aí é tranquilo, porque aí a gente volta para o Dewey de novo e fala dessa experiência sensível, né? Porém, mas não é só ele que diz, né? Quando a gente vai lá para trás, a gente vê também um bocado de gente trabalhando com isso. É uma das primeiras ideias que os livros, né, que tratam do laboratório de matemática, quando você pega as dissertações também que começam a falar sobre laboratório de matemática, eles sempre vão falar das mesmas figurinhas. Comênios, né? Maria Montessori, Pestalozzi, Frenet, esse pessoal todo. Ana Cláudia Mendonça, né? Carolina Pereira agora, Costa Pereira. Né? Então, a gente vai seguindo aqui, né? Então, o laboratório, ele é um espaço para a produção de recurso didático, né? Não só por isso, mas também porque chega no momento que o professor formador começa a fazer o licenciando a refletir sobre para onde ele vai, né? Ele vai para a sala de aula, né? E ele vai para a sala de aula da escola pública, e ele não tem recurso. Então, ele tem que começar a pensar nessas questões também, que transpõem a ideia do cognitivo, né? E aí, eu também fundamento naquele documento de 2001 sobre as habilidades e a produção de material didático. Que material didático, nele está incluído o recurso didático. Não é só ele, mas ele está ali também, né? Pode ser considerado como material didático, né? Bom, e aí, quando a gente vai seguindo aqui para a segunda estrutura, que é justamente esse fundamento matemático, né, e o pedagógico, como também, né, auxiliando esse processo da formação de conceito. O professor formador, ele não pode desconsiderar o conhecimento matemático do licenciado, de forma alguma. Você aprendeu errado, agora é assim, então ele não pode, né? Quer dizer, poder ele pode, não deve, né? Fazer com que o licenciando compreenda, porque o licenciando não compreende. Ele chega na academia e não compreende as dimensões da matemática acadêmica e da matemática escolar. Ele não compreende. Ele acha que está todo mundo junto e misturado, né? E aí eu vejo uma atuando num contexto onde tem uma linguagem científica, onde ela se propaga em artigos científicos, ela se propaga em eventos acadêmicos, né? E a outra, eu estou vendo sendo explorada na sala de aula da escola, com uma linguagem bem didática, bem pedagógica, né? E ali sendo divulgada em livro didático. Então, essa diferença precisa começar a ser explorada e o licenciado também tomar consciência dessas questões. E aí eu trago a fala de Valente, né? A matemática escolar, ela tem que ser discutida em sala de aula. Ela tem que ser discutida. O problema é que não é, né? Mas, seguindo aqui. Bom, aí eu coloquei uma coisa atrevida também, né? Gente, não sei nem como é que eu vou argumentar isso, mas vamos lá. Considerar as características da matemática escolar que vão além da sala de aula.
e que a comunidade científica supervisiona. Me perdoem aí para os que acreditam, né, piamente nela apenas. Mas tem saberes além disso, né? Tem o saber que está em outro contexto e que o licenciando está ali, não como licenciando, mas como sujeito, e que matematicamente ele está produzindo, que está fora da academia, precisa ser considerado também. E tem aqueles que vão ocorrendo, como diz aí, a partir dessa relação, né, professor-formador e licenciando, e que não está necessariamente no currículo oficial. É isso que eu quero dizer, né? E eu já passei adiante disso aí, que é para não me comprometer. Mas vamos lá. Pensando nessa estrutura 2, e já seguindo aqui com a primeira orientação dessa estrutura, né? Eu acho que... Será que dá para seguir aqui? Pronto. Foi isso que eu acabei de dizer, sobre uma e sobre outra, né? Então, eu trago isso como orientação metodológica. Ah, mas isso o professor formador precisa saber. Tá, mas aí eu deixei aqui bem claro em uma orientação metodológica que é para ele lembrar, né? Ele precisa fazer essa diferenciação, de certa forma, a partir dessas características, né? E não sou eu que digo, né? Eu trago aqui fundamento em Moreira e David, né? Para não também me comprometer. A formação matemática do professor. Eles trazem isso também de forma muito intensa. E aí eu acho que uma outra, gente, eu acho que a última orientação metodológica dessa estrutura e dessa dimensão, né, que eu trago, que é a formação de conceitos, dessa parte, é a ampliação do que vai ser ensinado, né? Como é que é essa relação inicial, né? Como é que eles vão identificar esse saber matemático, como é que vai ser abordado, como é que ele vai ser refletido. Então, são situações que vão justamente partir dessa relação, né? De como também da atuação do professor, formador, em relação ao objeto matemático e ao licenciando. Bom, basicamente é isso.